Este é mais um Sob Escuta especial presidenciais. Estamos a entrevistar a todos os candidatos e hoje falamos com Henrique Gouveia e Mel. Bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Bom dia. Afirmou num livro de entrevistas que saiu há dias que o governo pretendia que o senhor ficasse amarrado à Marinha. Luís Montenegro quis mantê-lo como chefe do Estado-Maior da Armada para evitar esta candidatura? Não, isso foi que eu disse, era uma impressão que eu tinha e continuo a ter. No entanto, essa pergunta tem que ser feita aos outros atores. Mas continua a ter a impressão de que não sim, queriam esta candidatura presidencial. Sim, é uma impressão minha, que é sempre subjetiva, como é evidente, mas era a minha impressão e transmiti essa impressão. Transmitiu ao Primeiro-Ministro? Não, transmiti publicamente agora no livro. Ok, certo. Desculpe, não tinha percebido. Então, e se for eleito, como é que vai lidar com um governo que tentou impedir que chegasse a Belém? Não vou ter nenhum problema com isso, porque em política há um conjunto de ações e reações que são naturais e fazem parte do processo político. Eu encaro isso de forma normal. E no mesmo livro também disse o seguinte, vou citá-lo: não vejo uma única linha no programa do governo que diga quais são as áreas prioritárias da defesa, porque não me parece que tenham a mínima ideia. Nuno Melo é um ministro da Defesa que não tem a mínima ideia do que quer para a pasta? Nós não podemos reduzir isto a um único ministro e à sua responsabilidade enquanto ministro. Eu julgo que o país não tem uma grande ideia do que é que pretende para a defesa. Isso depois reflete-se de forma descendente dentro do governo para dentro das Forças Armadas. As Forças Armadas, claro, têm os seus planos. Muitas vezes esses planos também dependem de quem é o chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. Uma tendência mais para a esquerda. Aqui não é questão da esquerda ou direita, certo. não é? Mas mais para um lado, mais para o outro. No entanto, uma área como a defesa, que tem um interesse fundamental para o país, devia ser mais transparente e menos opaca. Nós devíamos dizer à população o que é que pretendemos verdadeiramente para a defesa, quais são as áreas prioritárias onde devemos fazer esse investimento e como é que vamos fazer esse investimento, como é que esse investimento pode retornar à nossa economia, ou se vamos comprar só equipamento-chave na mão a outras economias. Todas essas coisas sofrem de alguma opacidade no espaço público, não é conhecida ou não são conhecidas as soluções. Essas soluções devem ser transmitidas porque devem ser partilhadas pela população. Há uma ideia, muitas vezes, que a população não percebe determinado conjunto de informação ou que não deve ter acesso a essa informação para não se confundir. Isso é infantilizar a população, infantilizar o que são os eleitores. Eu não concordo nada com isso. Eu acho que há coisas, eventualmente, que são confidenciais, mas há muita coisa que pode ser discutida e que deve ser transparente. E antes de avançarmos na próxima pergunta, deixe-me só recuperar a questão de que falávamos no início. Ficou com a impressão de que o governo não queria, de facto, que esta candidatura avançasse. Não queria porquê? Para proteger Luís Marques Mendes? Acho que isso, em termos políticos, é óbvio. Os atores que eventualmente não queriam que a minha candidatura avançasse tinham os seus motivos, e esses motivos eram óbvios, e não é preciso ser um grande analista para se perceber nas ações, nas diversas ações e comentários ao longo do tempo, até enquanto eu era chefe de Estado-Maior da Armada, que havia essa resistência à minha candidatura, porque muitas vezes fala-se de fontes de Belém, fala-se de mas há muita coisa que passa para a comunicação social e que demonstra uma atitude, demonstra um preconceito, se quiserem. Porque no outro dia perguntaram-me quem era verdadeiramente o meu adversário. E eu disse, o meu adversário não está nestas eleições. O meu adversário está numa tentativa de olhar para a democracia ainda com os complexos do PREC. Demonizar um militar que já não é militar, não é? Que saiu, já está, é um cidadão normal e que se candidata como outro cidadão qualquer. E essa tentativa de demonizar é uma tentativa que reduz a democracia, portanto afunila a democracia.
A democracia é muito mais, uma democracia madura não deve ter esses problemas. Portanto, a origem dos candidatos, em termos profissionais, não deve ser um problema para uma democracia. Certo. Voltando à questão da defesa, eu não entendi muito bem qual é o seu ponto. O Ministro da Defesa não tem nenhuma ideia do que quer para a pasta ou tem uma ideia, mas está a escondê-la dos portugueses? Olha, eu não vou entrar nessa polémica, nem fazer polémica com isso. O que eu Mas digo... a polémica é sua, o senhor é que disse isto. Não fiz polémica. Os senhores é que estão a tentar fazer polémica com isso. Eu estou a tentar perceber a frase que disse numa entrevista. Eu vou tentar esclarecer. A frase que eu disse é uma constatação óbvia. Não há no espaço público informação suficiente sobre a defesa que permita aos eleitores e aos cidadãos normais perceber quais são os caminhos e quais são as apostas que nós devemos fazer em termos de defesa para o nosso futuro coletivo. Mas isso também disse que o governo não tinha a mínima ideia do que queria fazer na defesa. Isso é uma constatação óbvia. Portanto, das duas uma, agora é a conclusão que pode tirar, e se quiser tirar, ou o governo tem uma ideia muito clara, mas não a quer transmitir à população, porque acha que a população não deve ser informada dessa ideia, por algum motivo, ou ainda não tem essa ideia e anda um bocado ao sabor do vento, ao sabor das coligações e das alianças e do que se vai fazendo lá fora e do que se vai exigindo lá fora. Mas o senhor era chefe de Estado-Maior da Armada, portanto teve contactos com o Ministro da Defesa e, desejavelmente, terá percebido qual era a ideia do Governo para a defesa, se é que ela existia. Percebeu-a? Eu, sobre as minhas funções anteriores, vou manter-me reservado. Eu fiz contactos, naturalmente, fiz planos, propus alternativas e fiz todo o trabalho que um chefe de Estado-Maior da Armada teria que fazer e propor ao Governo. E propus também através do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Acho que é evidente para todos que Portugal está numa posição geográfica e tem uma zona económica exclusiva e uma área marítima com uma influência gigantesca e geoestratégica que verdadeiramente valoriza a posição portuguesa, mas também vulnerabiliza a posição portuguesa. Sim. Que essa opção, a opção aeronaval, não é? Se quiser lhe dizer, é uma opção que deve ser óbvia. Mas isso é a tal opção que o Governo tem que definir, porque não são os militares que a definem. Os militares propõem, mas quem define é o Governo. Ainda no que diz respeito às relações com o Governo, afirmam que o seu modelo de presidente é Mário Soares. Isso quer dizer que podemos contar que faça presidências abertas para mostrar as falhas do Governo? O primeiro-ministro Cavaco Silva chegou a chamar força de bloqueio e chefe da oposição ao presidente Soares. Admite ser uma força de bloqueio e um chefe da oposição em relação a este Governo? Não, há para já uma ideia errada do que é que eu disse. O que eu disse é que apreciava o Dr. Mário Soares, como também disse que apreciava o General Ramalhianes nas suas funções, no seu contributo para a democracia. E foram os dois, houve outros que fizeram contributos importantes para a democracia, o Dr. Sá Carneiro, mas não chegaram a presidentes. Infelizmente, faleceu muito cedo, num acidente. Portanto, eu falei sobre o contributo para a democracia. Mas então, na realidade, disse que era o seu modelo de presidente. Mas vamos clarificar isso. Mas acha que enquanto presidente, Mário Soares, enquanto presidente, não é enquanto mais nada, enquanto presidente, exerceu as funções da forma que o senhor entende que é correta ou não? Todos os presidentes tiveram um primeiro mandato melhor do que um segundo mandato. No segundo mandato, acho que passou para além do que seriam as suas funções normais enquanto presidente, mas fez um bom primeiro mandato. Portanto, fez um bom primeiro mandato, que foi reeleito com maioria absoluta, com maioria, porque claro, senão não seria presidente, como é evidente. Sim, a reeleição foi com 70%. Sim, com 70%. E mais do que isso, com o apoio do próprio PSD. Portanto, mas depois no segundo mandato não correu tão bem. Pois, no segundo mandato, mas nos segundos mandatos correm mal, naturalmente, correm menos bem. Isso quer dizer que só se vai candidatar a um mandato? Correm menos bem. Isso é uma análise que eu terei que fazer se for eleito. Mas admite só fazer um mandato? Sim, admito, porque não estou a dizer que só quero fazer um mandato, não é? Sim. Mas admito fazer um mandato. Depende da análise que terei que fazer na altura,
Por mais que todos nós temos que fazer essas análises em cada momento. Relativamente a Mário Soares, que é um modelo, mesmo que até já o tenha referido, nas funções não necessariamente nas presidenciais, nomeadamente na forma como o papel que teve no período revolucionário, mas também disse numa entrevista que não se revê em todas as atitudes de Soares. Sou um retornado, foi o que disse, há coisas que magoaram na ação de Soares. O que é que o magoou nessa ação? Bem, o processo das independências foi um processo muito atribulado. O Dr. Mário Soares fez parte desse processo, enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros. E os portugueses que viviam em África, a maior parte, achou que não tinham sido defendidos os direitos desses portugueses. Portanto, a maior parte de nós perdeu tudo. Portanto, quando saiu da África, saiu com os contentores, o que podia trazer dentro de um navio ou de um avião e pouco mais do que isso. E é nesse sentido que há uma crítica muito forte na comunidade, na comunidade dos retornados, ao papel do Dr. Mário Soares, porque não foram... Todos nós percebemos que estávamos no sítio errado e na hora errada, em termos históricos. O que não percebemos é como é que não fomos defendidos nos nossos interesses mais básicos, com as nacionalizações, em que se perderam todos... Mas o que é que teria feito diferente nesse processo? Se na altura tivesse um poder decisório. O problema na altura, demoniza-se muito o papel do Dr. Mário Soares nesse período. Mas ele estava muito condicionado pelo próprio MFA. Os militares não queriam enviar nem mais um combatente para a África, o que enfraquecia imediatamente qualquer posição negocial. E o contexto internacional também não nos era favorável. Mas, de facto, o que os retornados sentiram na altura é que foram abandonados. E esse sentimento prevaleceu durante muitos anos. Portanto, na minha família, noutras famílias. Sentiu isso pessoalmente também? Claro que sentimos isso pessoalmente, mas nós temos que ter uma leitura histórica. Uma coisa é o que nós sentimos naquele momento, podemos nos sentir afetados, naturalmente, as nossas vidas são afetadas. Outra coisa é uma leitura passado anos, com um contexto histórico e com mais informação, e nós temos que perceber que as condições não eram as ideais para negociar e havia ali um conjunto de problemas. Mas o Dr. Mário Soares, como sabe, dentro deste contexto de retornados, muitas vezes era apelidado de traidor, etc. Mas não é isso, mas já agora... Foi o próprio que disse recentemente que Mário Soares o magoou, portanto foi o próprio a recuperar essa crítica, embora... Porque eu recupero a crítica porque eu tento ser equilibrado. Eu, por um lado, digo que o Dr. Mário Soares teve um papel decisivo na nossa democracia. Na nossa jovem democracia, após o 25 de Abril, nós estávamos numa derrapagem perigosíssima para uma ditadura marxista ou leninista. E quem parou isso, além do grupo dos novos, dos militares, mas inspirado pelo Dr. Mário Soares, foi verdadeiramente, em termos da manobra política, foi o Dr. Mário Soares. Vamos assim, depois temos tempo de falar do 25 de Abril. Mas é só para acabar o raciocínio. Portanto, é isso que eu aprecio no Dr. Mário Soares, essa coragem, porque na altura era preciso ter coragem, porque havia militares na altura que diziam que deviam ir os revolucionários, e hoje até pessoas que estão dentro do nosso sistema democrático diziam que deviam fuzilar pessoas no campo pequeno. Portanto, as pessoas é que não têm memória porque não viveram esses períodos. E foi o Dr. Mário Soares, com a famosa manifestação da Fonte Luminosa, e a incentivar um grupo de militares, que é o grupo dos 9, dos quais imersos ramalhianos, que pararam essa revolução. Nós estivemos à beira de uma guerra civil. E, portanto, é preciso recuperar historicamente esse papel. Ele não foi o homem perfeito. Portanto, nenhum de nós será um homem perfeito e quem pensar o contrário está enganado. A ver se vamos ter tempo para falar ainda do 25 de novembro ou não. O presidente angolano, João Lourenço, falou no colonialismo português que oprimiu e escravizou Angola durante séculos. André Ventura diz que se lá estivesse como presidente se teria levantado na hora. Marcos Mendes diz que teria ficado sentado. E António José Seguro, ontem no debate com André Ventura, disse o mesmo. O que é que teria feito no momento em que ouviu aquele discurso? Ia-se embora ou ficava? Olha, o que eu teria feito era, através dos negócios estrangeiros, antes de ir, feito um conjunto de reuniões e acertos que permitissem que a cerimónia fosse digna para ambos os lados.
E isso não foi feito. E quem não faz isso e quem não se prepara, porque isto é o país do improviso, quem não se prepara depois tem estes dissabores. E a cerimónia não foi digna para Portugal? Não, a cerimónia, na forma como foi transmitida depois, eu percebo o lado angolano e a parte histórica angolana, mas há coisas que têm a ver com bom senso, que têm a ver com urbanidade e que têm a ver com relações entre países. Devem ser ditas dentro do contexto histórico, mas com as palavras certas e com as expressões certas. E acredita que isto só aconteceu porque João Lourenço não leva Marcelo Rebelo de Sousa a sério? Será isso? Não. Do ponto de vista institucional? Eu acho que falta muitas vezes nestas coisas é diálogo prévio e a preparação das coisas que nós devemos fazer. Nós não andamos no mundo ao sabor do vento e das marés. Responsabiliza Marcelo Rebelo de Sousa por este incidente diplomático? Não, o senhor é que me está a tentar levar para aí. Eu o que digo é que eu responsabilizo o Estado e a forma como o Estado opera, o nosso Estado, que às vezes opera de forma muito pouco profissional, se eu pudesse transmitir a ideia nestes termos. E nós devemos ser mais profissionais. Nós, quando vamos participar em cerimónias, o Estado português e os seus representantes devem cuidar antes que nessas cerimónias não sejam ditas coisas que compliquem. Ter sido surpreendido na mesma com uma afirmação similar, mesmo com essa preparação, ter-se levantado naquele momento? Não, há coisas que nós não podemos fazer em termos protocolares, mas de certeza que depois usaria todos os elementos e os meios diplomáticos. Na parte da conversa com os jornalistas teria sido sim, seria mais diferente, duro, seria mais duro, eu usaria a diplomacia para fazer sentir que esse acordo não teria sido cumprido e teria um conjunto de coisas. Há formas de fazer as coisas com elegância. E há outras formas não preparadas que resultam em coisas não elegantes e que deram os problemas que deram. E que agora dão oportunidade a algum... A reação do presidente português foi de alguma forma humilhante para o país. Olha, está a tentar provocar em mim uma resposta, eu não vou por aí. Isso para mim já é pequena política. O que é pequena política? É o diz que disse e tratar de coisas que, uma vez feitas, têm o seu significado, todos nós percebemos isso, e não vou estar aqui a debater uma coisa que não parece que seja a coisa mais importante. Há coisas muito mais importantes neste momento para debater sobre o país. Vamos então avançar. Já disse várias vezes que a alternativa a um pântano de interesses. O atual governo faz parte desse pântano de interesses? Olha, a primeira pessoa que usou a palavra pântano, se não me engano, foi o Dr. António Guterres. Ou o doutor, não, o engenheiro. Sim, o engenheiro António Guterres. Forma... O pântano é... O sistema está estagnado. O nosso sistema político está muito estagnado e não está a responder às necessidades da população. E fruto disso, o bipartidarismo que existia praticamente no nosso sistema político foi rompido por um partido que, aproveitando esse descontentamento, tem conseguido crescer de forma muito significativa. E os partidos políticos mais tradicionais não estão a conseguir reagir a isso. Reagem pontualmente, mas não estão a conseguir reagir a isso. E porquê é que não estão a conseguir reagir a isto? Porque não perceberam que têm que mudar de forma de vida, que têm que mudar a sua atitude. Os partidos fecham-se muito. Neste momento, constituem quase que, usando uma expressão mais ligeira para as pessoas perceberem, clubes fechados, com dificuldade de agregar pessoas e atrair pessoas independentes, porque é isso que faz a vida dos partidos. O que é o partido? É a representação de correntes programáticas e correntes políticas dentro do país. Tem que atrair pessoas competentes, pessoas que tenham verdadeiramente vontade de servir o país e não pessoas que veem a política como uma forma de ascenderem dentro de um sistema porque não têm outra forma de o fazer. E é isso que nós temos que combater. E quando falo do pântano, é o tal pântano que o engenheiro António Guterres dizia antigamente. Há um conjunto de interesses que se vão instalando e vão minando verdadeiramente a função que os partidos têm que ter na vida nacional.
E isso já é óbvio para todos os portugueses. Falou em clubes fechados, ainda assim os partidos são um bocadinho mais transparentes do que, por exemplo, a maçonaria. Esse não é um interesse também nesse pântano? Desculpe lá, e qual é que é a minha relação com a maçonaria? Que eu ainda não percebi. Tem várias apontes da maçonaria. Porque é que trouxe a maçonaria agora à conversa? Um dos exemplos, porque falou em clubes fechados e a maçonaria é um dos exemplos apontados como um dos interesses obscuros do país. E o que é que eu tenho a ver com isso? Qual é a ligação que quer estabelecer com a maçonaria que eu ainda não percebi? Estou a perguntar-lhe. Falou em clubes fechados. O que são clubes verdadeiramente fechados não são os partidos, são organizações como a maçonaria. Mas concordamos todos com isso. E falou de interesses, de um pântano de interesses. A maçonaria é um desses interesses? Mas todos nós concordamos que tudo o que é fechado e que é opaco é contrário à liberdade e à democracia. E atenta contra a liberdade e a democracia. Portanto, se a maçonaria quer ter um papel na sociedade, deve ser mais aberta e não deve ser opaca. Isto é a minha opinião. Eu não sou maçom. Portanto, eu não estou a perceber porque é que me está a perguntar isso. História da oportunidade para dizer o que pensa sobre a maçonaria, sendo que chegou a ser associado inicialmente. Mas já fez essa pergunta a todos os outros. Porque é que eu lhe estou a dizer isto? Porque na sociedade portuguesa ninguém sabe quem são os maçons. E os senhores, se calhar, aqui nesta mesa temos maçons. Portanto, duvido. Mas... Duvida? Garante que não tem? Não sei. Pronto, já está a ver, não sabe. Portanto, como sabe, tenho um livro escrito sobre a maçonaria. Está bem, mas... Está bem, mas se o senhor tem um livro escrito sobre a maçonaria, tem lá a lista dos maçons todos? Não tenho a lista de todos, o que estou a dizer é então, que se não tem a lista dos maçons todos, a pergunta que eu lhe faço... Os por princípio não são maçons, está bem, mas aqui nesta sala, pelo menos. Não são? O senhor não sabe. É uma organização que não revela os seus elementos. Mas eu explico que no início da sua candidatura houve maçons influentes e vários maçons que o apoiaram. Como falou de interesse e de clubes fechados, quis saber a sua opinião sobre a maçonaria. Os maçons, eu aceito apoios de pessoas, não de organizações. Sempre fui muito claro sobre isso. E de organizações que me queiram, de alguma forma, condicionar o meu futuro. Pois, mas, precisamente, eu estava a tentar perceber porque é que o incomoda tanto o tema. Sente que no início da sua candidatura alguns elementos da maçonaria o tentaram condicionar? Não, o que me incomoda o tema é uma certa imprensa vir tentar fazer essa ligação abusiva de mim à maçonaria. Isso é que me incomoda. Porque, mas não sente que o tentaram instrumentalizar a dada altura? Não, porque eu nunca deixei. Não, nunca... tentaram. Sim, não estou a dizer que deixou, tentaram. Não, quer dizer, eu julgo que houve um conjunto de maçons que, bem intencionados, julgavam que me podiam ajudar fazendo o movimento inicial, que eu disse claramente que não queria, porque primeiro não falaram comigo, e segundo, mesmo que falassem comigo, eu diria logo que não queria. Mas não parece que tivesse havido uma má intenção. Agora, no entanto, o que quero dizer é que há uma tentativa de me colarem à maçonaria. E essa tentativa, para mim, tem um objetivo. É provocar-me desgaste. E para mim isso chama-se uma resistência do sistema a um indivíduo que vem fora do sistema, que é o meu caso. Precisamente. E isso é que me aborrece. Não é a maçonaria, porque a maçonaria faz parte da sociedade como outra. E hoje é Primeiro-Ministro. Luís Montenegro, durante entrevistas, foi massacrado ao longo de anos sobre essa ligação. Está bem, mas eu estou a responder. Claro. Eu só estou... Mas permita-me não resposta... É permita-me na resposta. Em está si. Bem, mas é porque... comum quando surge alguma ligação... Mário Soares foi da maçonaria. Pois, por isso, está bem, mas há muita gente... Há muita gente... Da maçonaria, há uns que reconhecem que são na maçonaria, e eu acho isso bem, porque pelo menos tem nada em França. Tem essa abertura. A maçonaria já foi um movimento com tendências políticas fortes e que serviu até muitas vezes para combater ao lado da democracia, e portanto não parece que isso seja um problema. Recentrando a nossa entrevista na crítica que estava a fazer ao sistema, disse numa entrevista, e cito, que muitos políticos tradicionais são demagógicos, mentem, instrumentalizam a população. Está a referir-se a quem exatamente? Eu não vou fazer acusações pessoais a ninguém. Eu fiz um desenho geral que eu julgo que a população percebe perfeitamente. Eu não preciso estar
a Mas não acha que seria útil, enquanto exercício de transparência, dizer exatamente a quem se refere? Não acho senão útil. é lançar uma suspeita ou uma acusação sobre uma classe como um todo. Eu não disse são todos os políticos. Muitos políticos. Sim, muitos, não são todos. Está a pensar em alguém? Não vou por aí. Muito obrigado, mas não vou por aí. Registado. Falemos sobre um dos temas quentes do momento. Se fosse Presidente da República, vetaria o anteprojeto de reforma laboral que o Governo desenhou? Não, esse anteprojeto... lá ver, nós precisamos de uma reforma laboral. Isso não tem dúvidas. Só que essa reforma laboral deve conjugar duas coisas. Por um lado, a necessidade de flexibilização, principalmente até na economia digital, teletrabalhos e outras regulações que não existiam, e por outro lado, preservar o que é o núcleo central dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Sem negociação, uma verdadeira negociação, não se vai conseguir fazer isso. Portanto, tal como está, se fosse hoje Presidente da República, não havendo um acordo com o GT, tendo falhado, ou aparentemente estando a falhar as conversações na concertação social, vetaria este pacote laboral? Tal como hoje, eu não sei exatamente qual é a posição, porque a posição está em evolução diariamente. As negociações ainda não acabaram. Portanto, é muito difícil para mim, neste momento, dizer se vetaria ou não. Portanto, eu, para poder dizer de forma clara se vetaria ou não um diploma, preciso ler o diploma todo na sua forma final. E esse diploma ainda não existe na sua forma final. E considera que... Agora, desculpe. Claro. O que me orienta o veto são princípios. E esses princípios são princípios, desculpe, que eu já enunciei aqui, que são, há um conjunto de elementos estruturantes dos direitos dos trabalhadores que não deve ser atacado. E neste momento estão a ser? Há coisas que, destas 100 propostas de alteração, há coisas que atacam esse núcleo. Há outras coisas que podem ser mudadas a bem da economia. Porquê é que a bem da economia? Porque a nossa economia tem que produzir riqueza. E estamos num mundo muito competitivo. E não é alternativa termos uma economia fragilizada, que não produz riqueza, porque também depois só distribui pobreza. Portanto, os próprios trabalhadores têm noção disso. Agora, nós temos é que negociar. E negociar, há 3 partes envolvidas, temos que negociar, e eu julgo que a negociação entre patrões e sindicatos praticamente resolvia o problema. O Governo deve tirar, da minha muito modesta opinião, ideologia do processo e tentar, de forma muito pragmática, encontrar a melhor solução. Porquê? Porque a economia são pessoas. Desculpe lá, já agora, só para acabar. A economia são pessoas. E nós queremos um país com coesão social ou sem coesão social. Nós queremos um país a diferentes velocidades, com populações muito empobrecidas. Neste momento temos cerca de 20% da população no limiar da pobreza. Portanto, o país não está neste momento a conseguir responder a um desejo de qualquer democracia, que é a prosperidade. E há aqui uma pergunta importante. Acredita que a Aliança Democrática, de alguma forma, está a defraudar as expectativas dos eleitores que votaram na coligação? Eu não tenho que acreditar ou deixar de acreditar nisso. Se quiser. Quem vai fazer essa análise é a população portuguesa. Não é um candidato à presidência, nem um Presidente da República. Mas há uma pergunta, é a própria população que faz essa análise. Na sequência disso mesmo, porque a determinada altura chegou a escrever que dissolveria o Parlamento se o Governo não cumprisse as promessas eleitorais. Esta reforma das leis laborais, tal como está desenhada... Se não cumprisse gravemente. Eu gosto muito... eu vou-lhe permitir. Eu vou permitir mas é que a primeira coisa que faz, que é insinuar uma coisa, é não permitir-se gravemente. Foi o que eu escrevi. Se quiser ir reler o texto, por favor, faça. Agora pode continuar, por favor. Vou redesenhar a pergunta para não violentar o sentido das suas palavras. Disse que dissolveria o Parlamento se o Governo não cumprisse gravemente as promessas eleitorais. Esta reforma das leis laborais não estava, pelo menos assim prevista, no programa da AD. Seria motivo para dissolução? Não seria.
Não seria porque não é uma promessa que eu consigo. Já me pediram diversas vezes um exemplo. Eu vou dar um exemplo que me parece óbvio. O Governo não fala nada sobre a segurança social num programa eleitoral. Começa a governar e passa e vai tentar passar uma legislação que, de alguma forma, privatiza a segurança social. Nesse caso, isso é um caso, atuaria. Isso é um caso demasiado grave. Primeiro, não atuaria logo dissolvendo. Não é? Primeiro atuaria com o veto político e com todos os mecanismos. Porquê? Porque há aqui uma coisa que eu já disse isso diversas vezes, a minha interpretação de estabilidade é uma interpretação muito importante. Eu acho que os governos têm que ter estabilidade para governar. Não tem a amplitude toda da governação, porque em último caso até admitimos que um governo pudesse levar isto para uma ditadura. Não tem toda a amplitude de governação. Mas devem ter estabilidade para governar. E nós devemos preservar até ao limite essa estabilidade. Portanto, a primeira coisa que tentaria fazer era um processo negocial, depois vetaria. E no limite dos limites, sendo isso uma falha grave? Se considerasse isso uma falha muito grave, não é? Em termos do que é que tinha sido prometido e do que é que estava a tentar ser executado, sim, dissolveria, e claro que teria as consequências se essa dissolução voltasse a meter o mesmo governo ou a mesma coligação, depois teria que eu abandonar a posição presidencial. Mas deixe-me dizer o seguinte, que é um conceito base. Nós temos que ter valores e princípios. E os valores e princípios da democracia dizem que a eleição é um género de um contrato social entre governados e governantes. E nós não podemos violar esse contrato. Percebe o porquê do sentido da minha, sim, da minha eu percebo, pergunta? eu percebo. Se mas esta reforma laboral não estava tão explícita no programa eleitoral, a AD violentou esse contrato social? Não, porque tem que haver margem de governação. E a margem de governação permite que, em função de um conjunto de coisas, até de mudança dos tempos, mudança das situações, a governação tem que ser adaptada. Agora, de facto, há um limite também. Não é? E na saúde, acha que o Governo está a defraudar as expectativas de quem votou na AD? Eu acho que é o que a população acha. É a maior falha deste Governo na saúde? Sim, eu acho que para toda a população, se olharem para os inquéritos, a grande preocupação neste momento de todos os portugueses é a saúde. Portanto, o Governo, claro que tem que ter tempo para reagir, porque a saúde é um monstro, não se muda de um dia para o outro. Há coisas estruturantes que demoram tempo a acontecer, mas o tempo vai se esgotando na percepção dos próprios portugueses. Este Governo está a ficar sem tempo? A mim parece-me que o Governo está a explicar mal o que está a fazer na saúde. Porque quem quer fazer uma mudança estrutural tem que explicar muito bem essa mudança. E tem que acompanhar essa explicação permanentemente. Eu acho que também há um problema de comunicação. E se esse problema não for bem trabalhado e bem resolvido, acontecerá, a população ficará naturalmente desconfiada, insatisfeita, etc. Eu enfrentei esse problema na vacinação. Houve períodos em que a vacinação, por diversos motivos, também teve problemas no seu horizonte. Eu tive que explicar isso à população. Isso faz parte do processo político. Explicar, envolver, mobilizar. E, portanto, eu julgo que é isso que está a falhar. Entendido. Quando um dia lhe perguntaram pelo caso Spinum Viva, que envolve o Primeiro-Ministro, disse que ficava indignado com situações em que os visados são mantidos em lume brando para, quando der jeito, serem reabertos os processos. Quem faz isso é o Ministério Público? Eu falo em termos genéricos sobre esse assunto. Eu acho que a presunção de inocência, que é um princípio da nossa liberdade e da democracia, deve ser respeitado. E nós não devemos violar a presunção de inocência tornando-a uma arma política. É basicamente isso que eu quis dizer. Espero que me tenham interpretado bem. Não, aqui o ponto é, se é o Ministério Público quem mantém políticos enlumbrando para quando der jeito. Tem essa sensação de que isso é feito? Eu julgo que há muitos atores no sistema que interessa um conjunto de situações. Não é só o Ministério Público. Mas as fugas de informação
que parecem coincidir com calendários políticos, não parece bom. Mas como é que se muda essa cultura? Por exemplo, se for Presidente, vai querer que um próximo Procurador-Geral da República seja de fora do Ministério Público para ter maior liberdade e autonomia para combater essa cultura que existir? Sim, pode haver, se o Ministério Público, se o sistema não fizer a autocorreção que deve fazer em termos da sua prática, às vezes é necessário introduzir o elemento exterior para ajudar a essa correção. Não tem feito a autocorreção, em sua opinião? Para já, não me parece que isso esteja a acontecer, mas o sistema é dinâmico, a magistratura de influência, até enquanto candidato, não é? E os outros candidatos também vão fazendo a sua magistratura de influência nas suas propostas. O que faz é pôr as pessoas todas a pensar e a refletir. E julgo que muitas vezes, através dessa própria reflexão, acontecem coisas positivas. No sentido em que nós temos que caminhar, todos nós, e eu acredito piamente que a maioria dos magistrados e das pessoas envolvidas, não só no sistema judicial, como no próprio Ministério Público, concordam que a justiça tem que ter credibilidade, que não pode parecer que se vai imiscuir na política, certo, e que devem ser reforçados todos os mecanismos que permitam dar essa credibilidade e dar essa confiança aos portugueses. Já afirmou que gostaria de ver uma justiça rápida, eficaz e eficiente? Admite, por exemplo, diminuir o número de recursos à disposição de um arguido? Olha, a presidência não é a Assembleia da República. Sim, mas tem a tal magistratura de influência. Pode fazer é chamar a atenção para um princípio geral que tem a ver com o princípio geral da justiça. A justiça só é justiça quando é rápida, ou seja, justiça 10 anos depois ou 15 anos depois e com um conjunto de situações a prescreverem e a pessoa a conseguir escapar à justiça porque conseguiu adiar formalmente usando o sistema formal, não o sistema material, não é? Portanto, a justiça tem duas partes. Tem a parte material, que é o que aconteceu, e a parte formal, que são todos os mecanismos à volta da justiça. Usando essa parte formal, conseguir escapar aos atos materiais que cometeu, acho que também não é uma boa justiça. Portanto, tem que haver aí um equilíbrio. E esse equilíbrio tem que ser encontrado, em primeira instância, na própria Assembleia da República. Já lamentou os timings, às vezes, a influenciar as campanhas por parte da Justiça, mas também defendeu a transparência. Acho que Luís Montenegro devia ter divulgado publicamente os nomes dos clientes da Spin Viva, precisamente por transparência. Sim, acho que sim. Até porque era uma forma muito rápida de resolver o problema e de mostrar que não tinha nada... que não tinha nada a esconder, não é? Isso é uma forma, muitas vezes em política, de matar logo o assunto à partida, não é? Um dos pontos que tem sido levantado é que, de facto, também não tem clientes, naturalmente, mas tem apoiantes e financiadores que ainda não se conhecem, depois mais tarde há de ser conhecido. Já disse que só revela os nomes dos financiadores ao Tribunal Constitucional. A transparência que defende também não poderia ser diferente aqui neste caso e divulgar quem são os seus... Não tem que divulgar porque isso faz parte da lei e nós cumprimos a lei. Só terei que divulgar se por acaso alguém pensar que eu não estou a cumprir a lei, mas isso tem que provar que eu não estou a cumprir a lei. E já agora, se está a falar de financiamentos, eu julgo que todos os candidatos que dizem que são independentes de partidos e estão a usar financiamentos, equipamentos e outras capacidades dos partidos, deviam refletir também sobre isso. E gostaria que vocês, a imprensa em geral, também olhasse para isso, em vez de me colocar essa pergunta. Não, ainda aqui perguntámos aqui ao Jorge Pinto, que estava a utilizar os meios do partido, no caso do LIVRE, precisamente na mesma linha. Mas já perguntaram também às outras candidaturas? Quando aqui vierem, certamente o faremos. Eu ficarei atento para ver. Tem alguma suspeita já agora? Querer partilhar connosco? Não é sempre uma ajuda. Não partilho suspeitas. Agora, de facto, as candidaturas que se dizem independentes, que dizem-se independentes, apoiadas por partidos, mas independentes,
Está a pensar em António José Seguro, por exemplo? Não há só a candidatura do António José Seguro que se diz independente e apoiada por um partido. Não tentem... Está a falar de Luís Marques Mendes também. Estou a falar, sim, dessas candidaturas todas que se dizem apoiadas por partidos, mas que não dependem de partidos. De facto, no fim, como sabe, a lei exige que todas as doações sejam feitas em nome individual e sejam registadas, e que esse registro depois seja comunicado ao Tribunal Constitucional. E depois também há as subvenções, e as subvenções é o próprio Estado que... Tem registado, e é verdade, uma parte de financiamento importante virá daí dos votos que tem, mas tem registado quando às vezes fazemos uma pergunta e a seguir onde é que queremos chegar. Está a perceber que quer que se divulgue a lista dos clientes de Luís Montenegro, mas não quer divulgar os seus financiadores. Repare, não há uma incoerência. Repare, o que está em causa no Dr. Luís Montenegro é se quebrou ou não quebrou uma lei. E o que se está a pedir é que ele divulgue a lista para as pessoas perceberem se quebrou ou não quebrou a lei. No meu caso, que eu saiba, não quebrei lei nenhuma. E, portanto, não tenho que divulgar nada. E essa é que é verdadeiramente a diferença. Porque uma coisa é eu justificar à opinião pública que estou em incumprimento perante a lei e devo mostrar à opinião pública, por uma questão de transparência, que não estou a fazer esse incumprimento. E outra coisa é, tendo a cumprir a lei, não ter que divulgar tudo e mais alguma coisa, porque já agora os senhores também, se quiserem, vou ter que começar a divulgar coisas sobre a minha vida privada, etc., porque os senhores têm curiosidade. Isso não queremos. Muito obrigado. Mesmo financiadores. Eu agradeço. Vamos recentrar a entrevista num dos seus adversários, André Ventura. Disse há uns, espero citá-lo bem desta vez, que André Ventura pode comprometer a democracia. Foi essa a frase. Isso quer dizer que numa hipotética segunda volta em que não esteja, porque pode acontecer, enfim, a democracia é isso mesmo, apoiaria qualquer outro candidato contra André Ventura? Vamos lá ver. A minha candidatura, se eu não passar à segunda volta, se houver uma segunda volta e eu não passar à segunda volta, morre nesse dia. Eu não tenho que dar indicações de voto a ninguém. Mas não disse sobre nenhum outro adversário que me lembre que pode comprometer a democracia. Portanto, enquanto cidadão, teria dúvidas de escolher entre outro candidato e André Ventura? Não, eu acho que todos nós que pugnamos pela democracia não temos nenhuma dúvida se for esse o cenário. E se for Presidente da República, definiria algum tipo de condições para dar posse a André Ventura caso fique em primeiro lugar nas legislativas? Não. As condições são o que a democracia exige. Se tiver condições para governar, dentro do que são as regras da democracia, governará. Poderia exigir um acordo, por exemplo, mas se fosse em minoria, se chega a vencer sem maioria absoluta, por exemplo. Vamos lá ver, se o Dr. André Ventura vencer com uma maioria relativa e conseguir compromissos na Assembleia da República para poder governar, governará. Muito bem. Como governarão os outros e como governa o governo atual. Portanto, não há condições especiais para uns e condições menos especiais para outros. A democracia deve ser igual para todos. Numa entrevista à CNN Brasil, afirmou que na imigração para Portugal houve culturas que não se integraram bem e criaram bolsas e quase que guetos. Depois disse que isso não tinha acontecido com a comunidade brasileira. Quais são as comunidades em que isso aconteceu? Eu não gosto de falar porque estou a estigmatizar determinado tipo de comunidades. Mas todos os portugueses sabem que comunidades é que são. Eu não sei. Não sabe. Então, pronto, olha, aconselho a ir à Baixa e àquelas ruas ali à volta da Baixa e perceberão o que é que estou a dizer. Nós, para evitarmos Mas acha que é útil falarmos claramente sobre estes temas? Se acha que existe um problema de integração com algumas comunidades, não é útil explicar quais são? Olha, porque o problema não é só... Não, há um problema de integração, mas não é da comunidade dentro de nós. É a forma como nós tratamos certas comunidades. Uhum. Quando nós permitimos, porque não há controle, porque o problema de imigração são três coisas. É a regulação da entrada. Mas eu aqui tenho a certeza de que o citei bem. E disse que houve culturas que não se integraram bem. Que é uma realidade. Culturas é que não se integraram bem e que criaram bolsas e quase que guetos. Quem é que criou os guetos? Que é uma realidade absoluta. Mas, permita-me responder,
A minha pergunta permite. Sim, se quiser passar outra pergunta, por favor. Não, é esta pergunta. Então, quais são essas comunidades? Então, se quer que eu responda à sua pergunta, eu tenho o direito de contextualizar a minha resposta. Certo. E o que eu quero dizer é que há 3 coisas importantes na imigração. Há a regulação, há o controle e há depois a integração. Se não regularmos, não controlarmos e não integrarmos, temos um problema social evidente. Porquê? Porque, naturalmente, as comunidades tentem, para autoproteção, a juntar-se dentro do território nacional. E quando se juntam e têm uma cultura muito diferente da nossa, que é óbvia, isso cria problemas de percepção na nossa própria comunidade e de rejeição. São fenómenos perfeitamente naturais, mas acontecem. E esses fenómenos, desculpe. Sim. Para além da regulação, o que pouca gente fala é que não houve controle. O que é o controle? Controle é, por exemplo, nós sabemos que há uma determinada casa e há leis para isso, que dizem que uma casa para 6 pessoas ou 7 pessoas não pode ser habitada por 100. E estão lá 100 pessoas. As autoridades sabem, mas não fazem nada. Portanto, o controle não se exerce. A autoridade democrática não está a ser exercida. As autoridades estão a fechar os olhos a um problema. O que é que acontece? Um conjunto de problemas destes conjugados numa área muito pequena criam a impressão de um gueto, e de pessoas que estão verdadeiramente desprotegidas. Porquê? Porque ficam em condições de tal forma subhumanas que aceitam tudo e mais alguma coisa. Isso também é um problema. Ajude-me a perceber uma outra coisa. Precisamente porque falou da questão do controle, disse nessa mesma entrevista que é contra a entrada de estrangeiros que promovam a intolerância, como é o caso da violência contra mulheres. Que estrangeiros são esses? De que nacionalidade ou de que religião? Quem são? Obrigado por me ter feito essa pergunta. Ora, essa. Porque a sua pergunta quer levar a estigmatizar uma comunidade. E a minha resposta... Não, desculpa lá. Estou a tentar perceber o que quis dizer com isto. Pronto, eu vou explicar. Porque diz, que estrangeiros são esses? Foi a sua expressão. Sim, eu vou-lhe explicar. Para mim são as pessoas, não é os indivíduos da área A, do país B, ou da cor X. Mas como é que sabe à entrada se são intolerantes ou se promovem a violência contra mulheres? Como é que vai fazer isso? Para já há um conjunto de informação, como sabe, que passa entre as polícias e o espaço Schengen muito elevado sobre terrorismo, as pessoas que estiveram envolvidas em crimes, etc. E, portanto, esse é logo o primeiro filtro. E o segundo filtro é o controle. Se essas pessoas que estão nem sequer de forma regular no nosso território começam a ter um conjunto de comportamentos, e são as pessoas, não é a comunidade. Porque nós temos que olhar... Não é à entrada, é quando cá estão. É só porque são as na duas frase coisas, disse que era... à entrada e quando cá estão. Por isso é que o controle tem que ser feito não só através do processo regulatório, de quem é que vem para cá, mas também depois cá no nosso território. Porque os estrangeiros, de uma forma ou de outra, vão acabar por entrar no nosso território se virem condições para entrar no nosso território e se o nosso território os atrair. Isso acontece em todo o mundo. A Inglaterra, o Reino Unido está neste momento com um problema grave. Está a tentar fazer tudo e mais alguma coisa. Ainda ontem apresentou medidas duras. Pronto. Resultado precisamente... Muito duras. Resultado precisamente não conseguir parar... De um governo trabalhista. Última pergunta, pedia-lhe, se conseguisse, se pudesse ser breve. Disse que as ideias anti-imigração foram apropriadas pela extrema-direita e que os partidos do centro estão a deslocar-se para a extrema-direita, fazendo as mesmas políticas. Sente que o PSD deslocou-se para a extrema-direita? Sim, eu julgo que o PSD o que está a fazer é uma coisa... A imigração é um problema que tem que ser resolvido. E nisso concordo com o PSD e até o PS encarem isso como uma política necessária no país e tem que ser resolvida. Alguém tem que resolver, e quem resolve é o sistema político, nas suas decisões. As propostas de solução é que podem ser diferentes para resolver esse problema. E as que estão a ser aplicadas agora são de extrema-direita? Não são de extrema-direita, mas de alguma forma estão a levar... estão aqui mais para
para as ideias defendidas pela extrema-direita do que uma ideia mais central de consenso. Eu não tenho aqui nenhuma dúvida da importância da regulação, do controle e da integração da imigração. O que tenho dúvidas é usar isso de forma demagógica, que na realidade depois não vai causar nenhuma diferença na... Estas medidas têm sido demagogia. Miguel, desculpe. Eu só estou a tentar pôr por forma mais simples. Não, pois, está a tentar simplificar, mas é que é muito difícil simplificar um problema que é complexo. E não é... As medidas não são pura demagogia. Há medidas importantes e relevantes que devem ser tomadas. Há outras que podem ser demagógicas. Porquê? Porque nem são sequer execuíveis. Quero que eu lhe dê um exemplo. Sim, rapidamente. Para ser claro. Nós pomos na lei que queremos só gente qualificada em Portugal. E que a partir de agora só desejamos gente qualificada. Isso vai contra duas coisas. A economia necessita de gente não qualificada, por enquanto, a nossa economia, porque não é uma economia de elevado valor acrescentado, e nem sequer consegue pagar a gente qualificada. Por isso é que nós estamos a perder os nossos qualificados. Portanto, nesta fase, essa disposição contraria princípios básicos de execuabilidade. E, se calhar, deveria ser alterada para ser uma coisa mais execuível, para permitir um controle eficiente e depois uma integração eficiente. Mas também já defendeu que temos que selecionar quem queremos na nossa sociedade, precisamente para atrairmos pessoas... Mas claro que sim. Mas vamos deixar isto ao vento e às marés? Certo. Não, temos que selecionar, claro que temos que selecionar, mas essa seleção tem que ser em cada momento. Pôr na lei já um tipo de seleção. Se calhar, a lei deve ser... Nós temos que fazer uma seleção e que deve ser dirimida periodicamente num determinado fórum. Não é? E a lei seria mais aberta. E a lei também tem falhas na integração. Porque a lei fala sobre regulação, fala pouco sobre controle, dos mecanismos de controle, e praticamente não fala sobre integração. E essa para mim é um defeito. Henrique Gouveia Melo, muito obrigado por ter vindo à Rádio Observador. Nós voltamos em breve com mais um Sob Escuta especial com mais candidatos presidenciais.